Em 2016, ano em que eu completei 18 anos de idade, eu fui obrigado a comparecer a um quartel militar e me apresentar para o exército, já que o alistamento ainda é compulsório no Brasil, o que é um absurdo. A experiência em si beirou o insuportável, mas ela também foi bastante reveladora. Por quê? Porque foi curioso para mim constatar como que boa parte daqueles soldados e capitães e generais e etc. ali presentes, não todos, vale frisar, se comunicavam aos berros, vociferando não só palavras de ordem, como também deboches e ofensas e humilhações cruéis e sim, completamente desnecessárias contra os jovens que estavam ali se apresentando. Ainda assim, eu confesso que eu fiquei um pouco intrigado com aquela experiência toda, porque eu sinto que eu identifiquei um certo caráter apelativo e até performático no meio daqueles arroubos de agressividade todos. Como se os indivíduos em questão tivessem se comportando daquela forma violenta, grosseira, com o propósito único de se provarem mais homens do que os seus colegas de quartel. Em outras palavras, me parecia existir ali, naquele contexto, uma disputa por status. Uma briga patética para descobrir qual daqueles caras ali soava mais másculo aos olhos dos parças. Como se o tamanho físico ou metafórico dos seus pênis importasse mais e estivesse mais em jogo ali do que as suas patentes. Pois eu acabei lembrando daquele dia específico alguns poucos meses atrás, quando, em preparação para a estreia de Top Gun Maverick, eu parei para assistir ao filme que o inspirou. Segundo o longa-metragem da filmografia do saudoso Tony Scott, irmão do Ridley Scott, Top Gun: Ases Indomáveis foi lançado há 36 anos e ajudou a deslanchar não só a carreira do seu diretor, como também a do astro Tom Cruise e, claro, a do produtor Jerry Bruckheimer, que tinha acabado de emplacar os sucessos de Flashdance e Um Tira da Pesada, e nas décadas seguintes viria a engatar uma série de outros projetos de grande orçamento e de qualidades oscilantes, ao lado de cineastas como Michael Bay, Gore Verbinski, Joe Schumacher e o próprio Tony Scott. O que era interessante em Top Gun, contudo, era o fato de se tratar de uma obra que caminhava numa linha tão tênue que permitia leituras teoricamente opostas. Por um lado, ele podia ser encarado exatamente como que ele era, uma propaganda descarada e ufanista pro exército norte-americano, exaltando toda a virilidade dos seus soldados. Mas por outro lado, era também uma obra dotada de uma surpreendente tensão que provinha justamente da masculinidade dos seus personagens, que pareciam estar o tempo todo buscando se provar uns pros outros. E muito se fala sobre como parecia haver mais tensão sexual entre os soldados interpretados pelo Tom Cruise e pelo Val Kilmer do que propriamente entre o protagonista e o seu par romântico, interpretado pela Kelly McGillis. Em outras palavras, era um filme heterotop que ainda assim parecia estar o tempo todo prestes a explodir de tesão pelos corpos sarados e suados que surgiam em cena e que entravam em conflito uns contra os outros. E nesse sentido, a escolha do Tony Scott para dirigir aquele longa não poderia ser mais apropriada, já que o excelente diretor conseguia imprimir uma estilização aos seus trabalhos que, no caso do Top Gun, servia para tornar o filme ainda mais sexy, sim, essa é a palavra, de um ponto de vista puramente estético, realçando não só a temperatura alta e a beleza plástica das composições, mas também dos personagens que nelas habitavam. E nem preciso mencionar a conotação fálica que os caças assumiam a partir daí, certo? Não estava precisamente entre os melhores trabalhos da carreira do Tony Scott, é verdade, mas era uma obra cuja abordagem sensual e fogosa sugeria uma ambiguidade que instigava o espectador a tentar desvendá-la. Assim, não é surpresa que esse Top Gun Maverick já comece recriando a abertura do original de 86, já que as decisões estéticas do Tony Scott para aquele filme se tornaram tão marcantes que dificilmente deixariam de ser emuladas aqui. O que talvez seja inesperado, portanto, é que essa continuação tardia parece ter absorvido a passagem dos 36 anos que a separaram do original, a ponto de que toda aquela sensualidade presente na abordagem do Tony Scott foi drenada aqui em prol de um direcionamento mais claramente focado na ação, na aventura e, claro, nas maluquices que o Tom Cruise vai insistir em fazer por conta própria. Escrito a 6 mãos pelo Aaron Kruger, roteirista de Pânico 3, por Eric Warren Singer, do Trapaça, e pelo Christopher McQuarrie, que também é produtor e que dirigiu o Tom Cruise no Jack Reacher e nos 2 últimos Missão Impossível, o novo longa reencontra o piloto Pete Mitchell, o nosso bom e velho Maverick, cerca de 3 décadas após os eventos do original e dessa vez sendo convocado para treinar uma equipe de jovens pilotos que serão mandados para uma guerra contra um exército de vilões sem rosto. Ou seja, o filme adota aquela velha premissa que vem sendo utilizada em várias dessas continuações tardias de franquias antigas, de trazer de volta os heróis do passado para colocar eles para treinar e passar o bastão para uma nova geração de benfeitores. A diferença entre Top Gun Maverick e outros filmes recentes que utilizaram essa mesma fórmula é que nesse filme aqui, claro, o Maverick continua sendo claramente o protagonista da história. E não poderia deixar de ser, porque Top Gun Maverick é um filme que exala exatamente o mesmo
mesmo espírito intenso e rebelde do próprio Maverick lá no filme de 86, mas também reflete o incômodo do personagem título diante do envelhecimento e do medo da obsolescência. Se antes pilotar um caça era uma coisa que só homens como Maverick eram capazes de fazer, agora a tecnologia avançou a ponto de drones executarem a mesma tarefa de forma automática. Ao passo que o simples fato do Maverick agora tá mais de 3 décadas mais velho do que estava em 86 é o bastante para que toda uma nova geração de soldados o enxergue como uma peça de museu, como uma relíquia de tempos que se foram e que não voltam mais. Com isso, o ímpeto desesperado do Maverick em superar o impossível se torna um sinal não só de rebeldia, mas do desejo de provar para si mesmo e não para os outros que ele permanece tão implacável quanto era há 36 anos. Algo que a gente constata logo nos primeiros minutos da projeção, quando o protagonista pilota um caça hipersônico e faz questão de atingir e de superar uma velocidade específica que os próprios militares por trás da operação julgavam impossível. Até o detalhe do próprio Tom Cruise não parecer ter envelhecido um único dia nesses últimos 36 anos, e de continuar a ser um ator que sempre incute intensidade a cada sílaba que recita e a cada movimento de pálpebra que realiza, ajuda a sustentar essa leitura. É perfeitamente adequado, portanto, que o nome do protagonista agora surja estampando o subtítulo do filme, já que essa continuação como um todo, de um modo geral, sempre busca refletir a percepção que o Maverick tem sobre si mesmo e, principalmente, o seu desespero em se manter superando o impossível. Nesse sentido, e isso é uma coisa que me saltou mais aos olhos na segunda vez que eu assisti ao filme, o Top Gun Maverick é um filme muito mais sensível e muito mais melancólico, pra falar a verdade, do que eu esperava que ele fosse. Porque ele claramente é um filme que sente nostalgia, que sente saudades do passado, e tanto é que em vários momentos do filme existem algumas referências pontuais a elementos cênicos do filme original, mas ele também não cai na armadilha de vários desses filmes recentes que resgatam franquias antigas, de querer trazer o passado de volta, de querer proporcionar hoje exatamente a mesma experiência que o original proporcionou há 36 anos. Sabe aquela reclamação que a gente faz a filmes como Jurassic World, ou Despertar da Força, ou O Último Caça-Fantasmas, de serem obras que se limitam a apenas repetir a narrativa do original e a tentar pegar o feeling do filme original, sobrevivendo apenas às custas da nostalgia pelo original, e sendo praticamente remakes disfarçados de continuações. Esse Top Gun Maverick não pode ser acusado disso. É um filme que vai resgatar a base do filme original, mas ele vai olhar pra ela com um distanciamento do tempo. E ele vai entender como que a passagem do tempo impactou naqueles personagens, naquele universo e na franquia como um todo. Nesse sentido, Top Gun Maverick me fez lembrar de um filme que muita gente ou não gosta ou simplesmente ignora, mas que eu revi há pouco tempo e passei a valorizar mais, que é Superman: O Retorno, que é um filme que muita gente acusa de ser uma refilmagem do original de 78, disfarçada de continuação, e que sobrevive à base do saudosismo também. Mas eu discordo particularmente dessa afirmação, porque eu acho que aquele filme do Bryan Singer era um filme que não recriava, mas ele revisitava o passado com olhos melancólicos, com olhos de quem sabe que aquilo tudo ali passou. Eu acho que Top Gun Maverick também tem isso. Não é sobre não querer envelhecer porque você é um playboy mimado e teimoso. É sobre entender que o passado passou e reconhecer que, apesar das limitações trazidas pela idade, você não se torna obsoleto por isso. Pra mim tem uma frase no meio desse filme que sintetiza perfeitamente tudo isso que eu tô falando, que é a frase "It's time to let go", é hora de deixar ir. E o mais revelador é que quem diz essa frase no filme não é um jovenzinho novato, mas sim, pasmem, o Val Kilmer, que aqui surge num momento chave justamente para evocar essa nostalgia, e que é um momento de nostalgia que vem justamente para direcionar para um caminho novo. Nesse aspecto, outro elemento fundamental para que Top Gun Maverick funcione dentro dessa lógica de superar o impossível é, obviamente, o fato de que as cenas que se concentram nos heróis dentro dos seus caças representam um verdadeiro espetáculo visual e sonoro. Se aproveitando da evolução tecnológica que aconteceu de 1986 para cá e que possibilita que os realizadores agora enfiem uma pesadíssima câmera IMAX dentro dos cockpits dos pilotos, registrando aquelas ações extraordinárias mais de perto, as sequências aéreas de Top Gun 2 revelam-se infinitamente mais interessantes e mais dinâmicas que as do original, permitindo ao espectador experimentar o mesmo deslumbramento que toma conta do Maverick ao atingir velocidades e alturas impossíveis. A gente realmente sente que nós estamos dentro do cockpit daqueles pilotos, a gente sente que a gente está vendo aquelas ações de perto. E
mais do que isso, a gente fica contagiado não só pelo entusiasmo dos personagens, mas até certo ponto pela casualidade que eles demonstram dentro daquelas ações espetaculares. Os personagens conversando entre si naturalmente, como se o habitat natural deles fosse os céus e não o chão. E nesse aspecto a montagem do Ed Hamilton, que também é colaborador habitual do Christopher McQuarrie e também do Matthew Vaughn, se torna muito importante para conferir justamente esse dinamismo, esses saltos de um personagem dentro de um caça para outro. Durante essas cenas do voo ele até brinca um pouco com a própria cronologia das cenas. A gente vê ao mesmo tempo os personagens antes ou depois das operações e durante as operações em si. É uma montagem bastante dinâmica que faz jus à velocidade daqueles caças e à velocidade do próprio Maverick. E o fato de que a gente vê esses caras fazendo tudo isso ao som de We Won't Get Fooled Again, do The Who, só ajuda a tornar as coisas ainda mais legais e deliciosas de se ver. É como se o próprio filme mantivesse o espírito de quem não se conforma em não superar e quebrar todos os limites possíveis e imagináveis. Pro Maverick e pro próprio filme em si, voar se tornou ainda mais excitante com a idade, porque agora é mais desafiador fazê-lo. É interessante porque na primeira vez que eu assisti ao Top Gun Maverick, eu gostei do filme, até escrevi sobre ele na época, mas eu não fiquei encantado nem deslumbrado com ele de um modo geral, e eu tive alguns problemas pontuais com ele. Só que foram problemas que se dissiparam na segunda vez que eu assisti ao filme, algumas semanas depois. E a coisa que mais tinha me incomodado na primeira vez que eu vi o filme, até coloquei isso no texto, era o fato de que esse filme, pelo menos na minha leitura, não contava com aquela mesma energia homoerótica, contagiante do filme de 86. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu julguei que isso era um defeito do filme, ou pelo menos que isso tornava o filme menos interessante ou menos instigante que o filme de 86. E que isso tinha a ver com o fato de que o diretor desse filme, o Joseph Kosinski, que dirigiu Tron: O Legado e que já tinha trabalhado com Tom Cruise lá no Oblivion, é sim um cineasta menos inventivo e menos interessante de um modo geral que o Tony Scott. Só que, revendo o filme depois, eu cheguei à conclusão de que não, aquela primeira reclamação que eu tive com o filme não continuava se aplicando, porque na verdade faz todo o sentido dentro da temática e da lógica do filme que esse filme de agora seja um filme sexualmente mais estéril que o longa de 86. Por razões óbvias que se interligam justamente com o que eu andei discutindo anteriormente. Se o filme de 86 do Tony Scott era um filme sobre jovens que estavam pulsando energia sexual, o filme de agora, do Joseph Kosinski, é um filme que absorve a passagem do tempo de 36 anos e que gira em torno de indivíduos que agora não têm mais a mesma libido ou o mesmo tesão que tinham antigamente. Além disso, teve uma outra questão que também tinha me incomodado de forma mais explícita na primeira vez que eu vi o filme, que foi o teor propagandístico da obra como um todo. Essa estética, esse ideário, essa iconografia militarista dos machões do exército norte-americano é um negócio que eu acho não só ideologicamente problemático, como eu também acho cafona pra caramba. Eu acho que é um complexo de pau pequeno enorme, a galera que fica vangloriando essa estética verde-oliva. E eu também não vou ser cínico de fingir que o filme não é uma propaganda militarista. É óbvio que ele é. É óbvio que o fato dele girar em torno de um herói do exército norte-americano que tá o tempo todo vivendo os recursos fornecidos pelo exército norte-americano com deslumbramento e com encantamento, acaba tendo um papel político que é inquestionável. E eu, como indivíduo, obviamente posso ter problemas pessoais com essa retratação. Era um caráter propagandístico que o filme de 86 colocava em dúvida através daquelas ambiguidades, mas que nesse filme de agora, embora ele não tenha aquela mesma ambiguidade homoerótica, eu ainda acho que o filme consegue criar uma narrativa autônoma, que não é contaminada por esse contexto e por essa iconografia que o cerca. Os vilões do filme são uma nação que o filme nem se dá o trabalho de identificar quem é. A missão que os personagens vão cumprir de fato não importa, porque o que importa no filme é aquela narrativa do Maverick. Uma narrativa de um cara que nasceu pra fazer determinada coisa e que agora se vê obrigado a reconhecer que ele não vai fazer essa coisa pra sempre, que ele tem que passar o bastão. Que acaba funcionando, que acaba não me deixando revoltado com esse contexto militarista do filme em si. E eu também não posso deixar de reconhecer que, como cinema de atrações, e como filme de ação, e como espetáculo visual e sonoro, Top Gun Maverick é uma obra simplesmente muito bem executada e que funciona muito bem dentro dessas suas ambições. É mais um ótimo filme estrelado pelo Sr. Tom Cruise, mas também é um filme que carrega dentro de si um coração imenso e que eu sinceramente não esperava.